Fala pessoal, Alan Camaralins falando. Hoje o tema é manejo de dentes retidos. E essa é uma aula bem interessante. A gente vai falar aqui durante alguns minutinhos sobre as opções de tratamento para esses dentes. Eu vou mostrar casos clínicos, você vai ver bastante coisa interessante. Uma coisa que eu queria deixar claro é que esse vídeo é feito para dentistas e estudantes de odontologia. Então, se você não é nem dentista nem estudante de odontologia, às vezes é uma pessoa que veio procurar na internet alguma informação sobre o próprio tratamento. Tudo bem, isso aí é válido, mas o que eu quero que você entenda é que vai ter coisa que eu vou falar aqui que vai ser específica para um tipo de caso, que pode ser que você ache que é parecido com o seu caso, mas que na verdade não tem nada a ver com o seu caso. Você vai deduzir alguma coisa errada porque você não tem informação suficiente para isso, tá? Então, não tire conclusões precipitadas se você não é dentista nem estudante de odontologia. Converse com o seu ortodontista, porque às vezes a gente vê um negócio na internet e acha que aquilo é a solução dos problemas e seu caso especificamente é diferente. Então, converse com o seu ortodontista, confie no seu ortodontista, que ele é que sabe o que é melhor para o seu tratamento. Isto posto, voltando agora a falar para os colegas e futuros colegas, vamos falar um pouquinho hoje sobre manejo de dentes inclusos. Primeira coisa, por que acontece esses dentes inclusos? É uma coisa que acontece bastante e se a gente for elencar algumas causas, nós logicamente não estão todas aqui, essas aqui do lado são as mais comuns que a gente vê de dentes inclusos. Por exemplo, você pode ter simplesmente a falta de espaço por diferença de crescimento daquele, a maxila é muito pequena, por exemplo, e faltou espaço e o dente não ia ter para onde nascer e faltou espaço. Terceiro molar acontece muito isso de faltar espaço, então o terceiro molar termina ficando incluso porque não tem espaço para ele. Dentes supranumerários, às vezes tem um mesiodens ali no meio, é o que a gente vê mais comum, né? Então o mesiodens e o central não nasce. E a causa está muito clara ali, porque, enfim, você consegue ver a causa, fica mais fácil você entender o que é que aconteceu. Odontoma, de vez em quando, tem uns odontomazinhos que atrapalham o nascimento do permanente e fica lá o dentinho incluso, e às vezes isso desvia o caminho que ele faria para nascer. E esse desvio de caminho que ele faz para nascer termina que vai atrapalhando por todo o percurso desse dente. Você vai ter um trabalho danado para fazer o tracionamento dele. Dente descido, alguns dentes descidos têm alguns probleminhas, pode ser canal, pode ser inflamação pulpar e tal. Isso às vezes também influencia na erupção do permanente. E perda precoce. Perda precoce a gente está acostumado a ver que quando ocorre perda precoce dentro desse dente, muitas vezes os outros vizinhos vão migrando e aí termina faltando espaço para aquele dente e aí nasce os outros permanentes ao redor e aquele fica preso. Então, quando a gente tem uma perda precoce, a gente geralmente precisa manter o espaço para que esse espaço não seja ocupado pelos dentes vizinhos e aí termine faltando espaço para aquele dente que ainda vai vir a nascer algum dia. E algumas síndromes também vêm com característica de dentes inclusos. E aí tem um rol de síndromes, é um assunto muito específico, você tem que estudar praticamente cada síndrome para poder saber. E tem alguns casos que essa daí deixa a gente meio até em maus lençóis, digamos assim, que você não consegue identificar a causa. Quando você tem uma causa específica, poxa, foi isso aqui que causou esse dente ficar nessa posição, mas às vezes você não sabe o que aconteceu, por que esse dente ficou nessa posição. Não significa que ele não tem uma causa, provavelmente teve, mas é porque às vezes é difícil de identificar a causa. E falando em identificar, como é que a gente vai identificar que o dente está incluso? Na maioria das vezes, o que acontece, quer dizer, muitas vezes o que acontece quando você pega um paciente mais novo é um achado radiográfico. Você pediu uma panorâmica daquele paciente para avaliar, sei lá, uma cárie, ver como é que estava, enfim, você pediu uma panorâmica por algum motivo que não era para ver se tinha dente incluso. E aí, quando você vê, aquele dentinho está numa situação que não está com a boa previsão dele vir à boca. A chance dele ficar incluso, dele não nascer, dele ficar impactado, enfim, é grande. Então muitas vezes você faz esse diagnóstico por acaso. Você pediu uma radiografia para ver outra coisa e quando vê, do mesmo jeito que a gente faz também esse diagnóstico para agenesia. A gente muitas vezes pega um paciente, vai fazer uma panorâmica por algum motivo específico e quando vê, aparece lá alguns dentes faltando, alguns dentes permanentes faltando. Outra opção de diagnóstico que normalmente acontece é a suspeita clínica. A suspeita clínica tem alguma coisa que está acontecendo ali que você visualiza e faz, pô, isso aqui está diferente, não está normal, tem alguma coisa alterada. Então, nesses casos aí você vai
suspeitar, baseado em alguma coisa que você está vendo, que esse caso tem alguma coisinha errada. Então, por exemplo, nesse aí da foto, a gente vê que tem um central só que erupcionou e o outro central não erupcionou. Isso não é normal, a gente não está acostumado com isso. Aí você já começa a achar que talvez tenha alguma coisa ali que está impedindo algo de acontecer. Do mesmo jeito, quando você tem um dente, um permanente de um lado que já nasceu, o outro ainda não nasceu, você suspeita. O paciente tem todos os dentes, está faltando só um, você suspeita. Ele tá, já passou da idade e a idade cronológica não é um padrão muito exato, mas já passou daquela idade que você esperaria. O paciente está com 14 anos e ainda está com caninos descidos. E quando só está com um canino descido, pronto, aí é que você suspeita mesmo. Então, quando ele tem de um lado o dente já nasceu, o outro ainda está. Não, você já fica achando que tem alguma coisa errada ali. E aí, normalmente você vai pedir algum exame para poder avaliar. Nesse caso aí, por exemplo, o que a gente via é que tinha esse desvio de linha média, não está normal, não é o comum a gente esperar isso. Aí o paciente veio para consulta, quando a gente pediu a panorâmica, é, a chance do canino ficar incluso aí é muito grande, do canino não nascer. O canino, e qual era o problema nesse caso? O problema é que ela tinha dois incisivos laterais, então provavelmente vai faltar espaço para alguém. E o tratamento foi feito com a extração do incisivo lateral. A gente tem que ter dois, muito parecidos esses dois laterais. Tanto um lateral quanto o outro são bem parecidos. E aí eu tive que escolher um para remover. Esse aqui estava mais perto do problema. Se eu tirasse esse central, ia ter esse lateral, ia facilitar para corrigir a linha média. Mas em compensação, eu teria que puxar o outro lateral mais para cá. E às vezes quando a gente puxa para mesial a coroa, a raiz tende a ir para distal. Talvez esse canino viesse nascer. Enfim, foi mais fácil, mais previsível. A expectativa de dar certo era melhor se a gente fizesse essa extração do lateral. E a tomografia é o exame que a gente tem a melhor condição de avaliar, certo? Então, o exame, quando a gente pensa em dente incluso, você pode ter encontrado com ele por conta de uma panorâmica, mas quando você pensa em dente incluso, você quase que automaticamente você solicita uma tomografia. Não sei quando ele está no canto que você quase que palpa ele e consegue enxergar, entre aspas, onde é que ele está. Você, praticamente todos os casos, você vai pedir uma tomografia. E normalmente a tomografia que a gente usa na odontologia é a tomografia de feixe cônico, que essa daqui, o feixe dela é cônico, é a tomografia odontológica, certo? Não é só para dentro, mas é a tomografia que se usa na odontologia, que o aparelho é menor e tal. A tomografia computadorizada convencional, é, ela é a tomografia médica, que usa para fazer tomografia do corpo todo. Pode ser usada para fazer tomografia dos dentes? Pode ser usada para diagnóstico? Pode, mas a radiação é maior, o programa não é específico para isso. Enfim, não tem muita justificativa para você fazer uma tomografia não odontológica, que não seja de conibim, a não ser que na sua cidade não tenha, para você fazer o diagnóstico do canino incluso, tá? Então pense na tomografia, solicitar a tomografia. Por que a gente solicita a tomografia? Porque com a tomografia a gente consegue ter informações que a gente não tem. A gente tem um exame 3D que a gente consegue ver dentro do osso, ver onde é que está o dente, consegue mover o dente do jeito que a gente está fazendo aqui. Mover o dente, consegue diminuir o osso, aumentar o osso, que a gente vai rodando. Pô, esse dente está por vestibular ou está por lingual? Pô, tá por lingual em relação ao canino, tá por vestibular em relação ao lateral. E ele tá, será que já tocou na raiz do lateral? Aí você vem por trás, vai procurando. Ó, aquele ali ainda não tocou na raiz do lateral. Tem um espaçozinho ali entre o canino e a raiz do lateral. E com isso você consegue avaliar com a tomografia. A tomografia é um exame muito legal porque lhe dá essa condição. Certo? E aí você pode também, inclusive, a partir desse exame, dessa tomografia desse paciente, você pode migrar para a impressão, inclusive, desse modelo do paciente. Você pode ver o 3D só dos dentes. E você também, se precisar, você pode migrar para a impressão desses dentes, para a partir daí fazer um planejamento melhor de qual o melhor caminho para fazer o tracionamento. Por exemplo, nesse canino aí que está girando aqui na sua tela, o canino do lado direito, esse daí, ele está por palatina, você já imagina por onde é que você vai fazer o tracionamento dele. Já o canino do lado esquerdo, se a gente for olhar, agora vai aparecer, ele está pela frente, pela vestibular em relação ao lateral e está por palatino em relação ao central. Então isso dificulta bastante, você tem que pensar bastante qual a melhor forma de tracionar esse dente, se você quiser tracionar esse dente, porque tem os riscos de bater no lateral, é sempre um risco. Puxar um dente incluso é sempre um risco. Quando você tem mais exames, você tem menos risco, você consegue visualizar melhor para onde é que ele está indo.
Mas você tem que ver se compensa, porque é um tratamento longo, tem o risco da ponta desse dente bater no lateral e é um caso que tinha pouco espaço para o canino em boca. Então você tem que avaliar com outros pacientes, outras condições. Vamos supor que esse paciente seja um paciente classe 2, o paciente tem uns dentinhos mais para frente. E você precisa puxar para trás, você vai abrir espaço para colocar o canino. Talvez fosse um caso que você pensasse em tirar um premolar. Se você vai tirar um premolar e tem esse canino que vai dar tanto trabalho, vai demorar tanto, é uma possibilidade a gente também pensar na extração do canino, a depender do caso, da complexidade, de tudo, que você vai ter que fazer um diagnóstico bem preciso. Mas até quando a gente pode tracionar um dente? Às vezes a pessoa fica pensando, não, só posso tracionar um dente enquanto ele não tiver com a raiz totalmente formada, enquanto o paciente estiver crescendo, enquanto... Tem várias teorias, até os 18 anos, cada pessoa pensa uma coisa diferente. Mas, na verdade, o que a gente vê na literatura é que enquanto qualquer canino incluso, certo? Qualquer canino, qualquer dente incluso, na verdade, em qualquer tempo, desde que ele tenha tanto os tecidos periodontais quanto o folículo pericoronário saudáveis, ele pode ser submetido a outro tracionamento, certo? A ortodontia, isso aí não sou eu que estou dizendo, é Consolar e Cardoso. A ortodontia tem tecnologia e conhecimento bastante para fazer isso. Então, o dente incluso ele pode ser tracionado em qualquer época, desde que ele tenha saúde nos tecidos que o circundam, tá? Então, não pense que você é um paciente com mais idade, você não tem que desistir desse dente por conta da idade. Se ele tiver saúde nos tecidos que circundam esse dente, você provavelmente vai poder, a não ser que ele esteja anquilosado, porque aí quando ele está anquilosado, quando está fundindo ao osso, uma parte dele está fundida ao osso, e você já não consegue tracionar esse dente, ele fica preso realmente, e você não consegue, por mais que você puxe, ele não vem, e se você luxar o dente para puxar, vai ter hora que ele vai anquilosar novamente, enfim, dente anquilosado é outro problema na ortodontia, mas é assunto para outro vídeo. E quais as opções que a gente tem de manejo dos dentes retidos? Agora é aquela hora que a pessoa que está no vídeo no YouTube diz, me siga, já deixa o like, me siga no Instagram, tá aí meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aproveita e dê um like. Você se encontrou com esse vídeo, encontrou comigo agora por acaso e ainda não se inscreveu no canal, como é que você vai me encontrar de novo? Então eu sugiro que você, em sinal de agradecimento, pelo menos deixe o like, se inscreva no canal para você poder me achar novamente de forma mais fácil. E lá no Instagram tem um monte de coisa legal. Lá eu falo bastante, então começa a seguir. Mas vamos voltar para o caso. Nesse caso aí, olha para esse pré-molar, a situação que ele está. A gente vê canino, que ainda vai nascer, o segundo pré-molar que ainda vai nascer, e o primeiro pré-molar está bem na horizontal ali, transverso na mandíbula. Perspectiva péssima. Qual foi o tratamento? Muita gente pensaria, poxa, vai dar um trabalho danado para tracionar. Muita gente pensaria, poxa, esse dente não tem jeito. E o que é que a gente fez? Simples. Simplesmente fez a extração do dente de leite. Deixa eu voltar. Simplesmente fez a extração do dente de leite. E sozinho o dente fez isso. O que é que o ortodontista fez? Como ortodontista? Nada. Diagnóstico e extração do dente de leite. E o dente foi erupcionando e ele já nascendo. Tá? Então, lembrem-se, tem coisas que às vezes parecem muito complicadas, mas pode ser fácil. Basta você ter um pouquinho de conhecimento, experiência e ler um pouquinho sobre o assunto. Não se resuma a vídeo aqui no YouTube. E como é que a gente vai fazer o manejo dos dentes retidos? A gente vai ter que tracionar ou vai ter que deixar ele nascer sozinho? Existem as duas técnicas, tá? Quando você pensa num tracionamento de um dente incluso, aí a gente vai falar mais de canino, que é o dente que aparece mais incluso. Tem duas técnicas basicamente. Você pode só fazer a cirurgia para deixar ele exposto e a partir daí ele começa a nascer, que é o que esse artigo fala. E aí ele começa a nascer, se você olhar aqui, ele já está nascendo sem fazer nenhum. Só fez a cirurgia para cortar a gengiva e ele vem erupcionando. Aqui abaixo não, a gente não, o autor do artigo fez a cirurgia e cobriu. Tá aqui a referência, o QR Code, se você quiser dar uma lidazinha no artigo, é bem legal esse artigo. Então, aqui o tratamento foi feito, o dente fica lá dentro e fica só o fiozinho para fora, esse fiozinho aqui de aço, só que ele já está numa fase mais adiantada, mas normalmente o dente fica preso e você fica puxando só o fio direto. Qual é a vantagem de uma, qual é a vantagem da outra? Assim, tem vantagens e desvantagens, tá? Aqui, se você quiser fazer só a cirurgia para depois começar o tratamento, pode ver que aqui o paciente não está nem com o aparelho.
o tratamento termina ficando mais curto. O tratamento de canino incluso é muito longo, porque imagine que o dente vai andar 0,3 milímetros por mês. Ele tem que andar daqui do meio até lá chegar. É muito caminho, então vai ser demorado o tratamento de canino incluso. Então, se você conseguir diminuir um pouquinho do tempo que o paciente vai ficar com o aparelho, ele fica, é mais tranquilo, certo? Mas chega um ponto que você tem que botar o aparelho para poder puxar ele para o lugar, que daqui para o lugar ele não vai sozinho. Ele consegue erupcionar lá no palato, depois ele não vai sozinho para o lugar, certo? A outra opção é puxar, fazer a cirurgia, colar o botãozinho lá e sair puxando ele já direto para o arco. É, eu gosto muito dessa primeira opção de deixar o dente exposto, mas aqui também é viável. Se você for comparar, no próprio artigo ele compara o resultado de um com o resultado do outro, então é tudo praticamente a mesma coisa. O tempo de tratamento é igual. O que ele fala que incomoda um pouquinho mais o tracionamento, dá um print, dá um pause no vídeo e dá uma lidazinha nessa parte aí. Depois eu recomendo que você leia o artigo. É, e ele demora um pouquinho, ele é mais dolorido o que é feito o tracionamento. Cada ativação, quando o dente está lá dentro, que você tem o fiozinho preso lá por dentro ou uma corrente, cada vez que você puxa aquilo incomoda bastante o paciente. Ele geralmente precisa anestesiar para o paciente não sofrer tanto. Dá para fazer direto? Dá. Agora vamos para caso clínico. Caso clínico é que a gente gosta de ver para poder se inspirar em outros casos, tá? Então vamos lá, esse paciente aí, um pacientezinha já tinha acho que 14 para 16 anos nessa faixa, não lembro, esse caso é bem antigo, certo? Dois caninos inclusos, se a gente for olhar aqui na panorâmica, muito ruim. Esse caso é antigo, nessa época não era tão comum a gente pedir tomografia, é, nem tinha tanta opção de pedir tomografia, não tinha tomografia Conibin na cidade e tal. Era um negócio bem restrito fazer tomografia. Então a gente fazia radiografia oclusal, que também não dava nem muita informação, não era nem tão maravilhoso assim, certo? Okay, radiografia de perfil. E aí vamos olhar por palatino para a gente simplificar aqui o caso. Comecei com uma disjunção, para quê? Para ganhar mais espaço, já que o canino vai ter que caber um canino permanente aqui. E aí, à medida que eu ia fazendo esse acompanhamento da disjunção, eu passava o dedinho aqui e sentia que estava um volumezinho aqui nessa região. Aqui também, mas aqui estava menor. E aí, nesse dia, eu pronto, vou fazer o seguinte, vou fazer uma cirurgia para poder deixar exposto. Assim, como ortodontista, minha experiência com cirurgia, nessa época, hoje em dia eu já faço muito mais coisa, mas nessa época era muito sorte. Então, cirurgia aqui foi com bisturi de Kirkland, aquele que vem no kit de periodontia, porque nem lâmina de bisturi tinha no consultório. E aí deixei só a pontinha dele, pronto, aí já foi demais, já está sangrando muito, vou parar por aqui. Pois é, quem só faz uma especialidade tem esse problema de não conseguir chegar muito perto das outras. Isso nessa época, né? Hoje em dia já estou fazendo mais coisas. Então vamos lá. Um tempinho depois, começou a cicatrizar, mas ainda ficou essa pontinha aqui aparecendo. E tá, beleza, né? Deixei pra lá e tal. E aí continuei o tratamento. Nessa época que a gente fazia, a gente tinha que chegar num fio grosso para depois começar a tracionar. Hoje em dia a gente geralmente traciona direto com um mini implante. Mas nessa época mini implante não era uma coisa assim tão comum. Então a gente vai alinhando, nivelando para poder chegar no fio mais rígido, para dar apoio para esses dentes, que você usar esses dois dentes aqui como apoio para poder puxar o canino, termina que os outros é que vão sair do lugar. Então a gente precisa chegar num fio mais grosso para poder começar o tracionamento. Hoje em dia com mini implante a gente pode fazer o tracionamento usando mini implante sem se apoiar em dentes. Dependendo do caso, logicamente. E olha que o modelo foi aparecendo sozinho, sem a gente fazer nada. É aquele tratamento chamado de erupção espontânea, né? Você corta ali a mucosa, deixa a pontinha dele aparecendo, ele vai nascendo. E aí, quando eu vi que esse aqui estava dando certo, eu peguei e fiz a mesma coisa no outro, só que esse aqui estava muito mais profundo. E aí, para minha capacidade de cirurgião dentista, não era muita coisa, certo? Então eu fiquei com medo, aí parei. E aí, esse aqui continuou erupcionando, aqui estou abrindo espaço para eles, e aqui já estava aparecendo um pouquinho da raiz aqui da raiz não, na verdade aqui tinha como se fosse uma fístula. Eu colocava a sonda e sentia que tava lá o dentinho. E aí mais uma vez me imbuí de coragem e fiz lá a cirurgia e tal para poder tracionar esse dente. Aí tá mais o passo a passo. Aqui a gente continua vendo como é que ele foi ficando. E aí vai ter a sequência do passo a passo, certo? Esse aqui foi nascendo, a gente tá puxando. Aí esse aqui, o do lado, desse lado,
lado esquerdo da paciente a gente teve que tracionar. Hoje em dia eu faria com mini implante, na época foi essa barra palatina modificada. Quer vê-la direitinho, dá um pause e volta o vídeo. Continuei puxando, aqui eu tinha dado uma parada porque ela teve um problema médico e a gente teve que substituir lá o aparelho, deu um tempinho. Esse aqui foi uma tentativa que eu fiz, não deu certo, terminou que o pré-molar sofreu muito com essa puxada. Aqui voltando para colocar as bandas, para continuar o tracionamento. Tratamento muito longo, chegou nesse período a paciente teve que viajar, foi fazer um intercâmbio, passou um tempo fora, quando voltou, muito tempo depois, estava lá o dentinho ainda, ela ia passar 6 meses fora, terminou passando uns 4, 3 anos para voltar, não sei. Tem a data aí embaixo, depois vocês conferem. E aí vamos lá, continuar o tracionamento e tal. Nessa época aí já estava mais tranquilo usar mini implante, já passamos o tracionamento com mini implante. Puxando mais, colocando o fio, aí dando uma descansada para poder recuperar a gengiva, até que chegou no ponto que a paciente disse, não, tá bom, vou dar um tempo aqui que eu vou ter que me mudar e tal. E terminou desse jeito o tratamento. Não esqueça, dê seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários. Tem o link pro Instagram aqui embaixo na descrição. Valeu!